Boa noite, pessoal. De volta aqui nesse desafio que tem sido essas lives com a internet oscilando. Então, hoje a nossa convidada é Palmira Margarida, perfumista ancestral, maravilhosa. Vou convidar de volta a Palmira para entrar, para funcionar. Não. Ainda está rodando aqui, está Consigo falar, mas carregando. não tá carregando a minha imagem. Ai, que coisa chata. Peraí, vamos jogar uma energia positiva para carregar essa imagem. Deixa eu ver se pode ser alguma coisa. Será que seu Wi-Fi está ligado? Às vezes, sei lá. Não, tá. Aê! Linda! Conseguimos! Ei, que bom ter você aqui. Eu vim até de amarelo em sua Sim, homenagem. Eu sei que você gosta de amarelo. sim, gosto bastante. Ai, que bom que deu É, certo. Boa noite, pessoal. E bom, aí, é, mana? Mana. então, é Adoro que falar assim, mana. são 15 dias que eu estou chamando pessoas que me inspiram e que eu acredito que já trabalhem com regeneração, de alguma forma, né? Regeneração no sentido de terem trabalhos que reconectam os humanos com as naturezas que nós somos. E você, para mim, Uhum. é a personificação da mulher que faz isso. Então, estou muito feliz de você estar aqui, linda de viver. E, assim, o objetivo aqui dessa live é a gente ouvir um pouco, lógico que tem todo o seu conhecimento sobre as plantas, mas isso, quem quiser saber, vai seguir você, vai acompanhar seu trabalho. Né? Então, aqui, eu quero, assim, ouvir um pouco do que inspira você, o que inspirou você para começar esse trabalho, porque o meu trabalho ele é muito voltado nas pessoas querendo se encontrar, se descobrir. E eu acho que quando a gente conta um pouco da nossa história, as pessoas veem que não é nada tão fácil assim, né? Que a gente que vê assim as pessoas super dando certo, com um trabalho ok, lindo, né, nas redes sociais, mas tem toda uma pesquisa, uma história por trás, uns desafios, né? E queria ouvir isso de você. Sim. Ah, é importante que no meio, assim, você vai me fazendo perguntas para não deixar eu voar demais, né? E também me guiando, né? Para saber exatamente o que você quer que eu traga aqui hoje. Bom, eu faço perfumes, mas perfumes é só uma parte do que eu faço, né? O perfume com as plantas. Na verdade, eu faço um resgate da memória ancestral das mulheres, né? De como o feminino ele foi solapado durante várias eras históricas e como que isso tem a ver com a nossa capacidade de trabalhar com algumas formas, alguns formatos, né, que não só perfumes, que nós trazemos da nossa ancestralidade, que é uma forma de cura. Então, diante disso, a gente tem vários trabalhos que acabam englobando não só as mulheres, como também os homens. Né? Uma mulher feliz, a grande nutridora do planeta, um homem também está feliz. Então, eu sempre digo que o planeta não está bem porque as mulheres não estão bem. E como nós somos as grandes nutridoras, não tem como o planeta estar bem. Então, ele está doente. O meu trabalho, as pessoas conhecem como perfumaria, né? Mas, como eu falei, ele não é só perfumaria, ele engloba todo um estudo, inclusive acadêmico, sobre essa relação das mulheres com a natureza. Não sei se você quer que eu fale um pouquinho de mim, como é que eu comecei, ou se você quer que eu fale de alguma coisa específica, o que você prefere? Assim, a gente está vivendo um momento planetário, eu não sei se é o mais complicado que a gente viveu até hoje, né? Mas sucessivas coisas foram acontecendo para que as pessoas tivessem uma reconexão com elas e agora estão sendo Sim, obrigadas a se reconectar, né? Porque não está tendo muitas sim. opções. Então, dentro É, disso, eu acredito uhum, muito que algumas pessoas tiveram esse choque antes de já se sentirem completamente fora do planeta, né? Habitando um planeta no qual não pertenciam.
Então, eu queria ouvir, Sim. assim, como é que foi para você começar esse trabalho? O que que te impulsionou? Eu sei que tem uma história que é desde criança, né? Você conversa com as plantas e tudo. Sim, né? Desde criança tem essa ligação com planta. Minha irmã, ela é botânica, né? Uma família toda de planta. Meu pai é herbeiro. A minha mãe é aquela senhora que conversa com planta, conversa com samambaia. Mas o que me levou a buscar esse trabalho foi um processo de muita dor, na verdade. E eu vejo que a maioria das pessoas que elas acabam fazendo o que elas amam, ou elas vão buscar alguma coisa que vai ajudar o outro, é num processo de alguma dor, né? Algo que foi provocado ali, que botou uma ferida e que você só tinha duas escolhas: ou você sofria e padecia e se acabava, ou você se transformava. Então eu escolhi pela transformação. E uma coisa, a gente está sempre em transformação, né? Quem trabalha com esse tipo de terapia, quem trabalha com terapia, ou quem trabalha com algo que ajude o outro, as pessoas podem ter uma ideia errônea de que nós somos seres assim. Algumas pessoas até se colocam nesse lugar, né, de iluminados, de cruzados, mas na verdade a transformação ela é árdua e a gente está sempre aprendendo e a gente também sofre muito, né? Então é uma escolha o tempo todo pela transformação e pelo renascimento. E eu cheguei no lugar onde eu estou hoje, com o trabalho que eu realizo hoje, diante de muita transformação e de descoberta o tempo todo. Até semana passada, uma mulher me fez uma pergunta, mas que eu ouço várias vezes, como que eu cheguei no meu trabalho, como é que eu montei isso? Porque é um trabalho muito autêntico, né? Assim, não existe, assim, é uma coisa muito minha. E que eu acabei também levando para o mundo acadêmico, que é muito complexo você levar uma coisa tão sensível para o mundo acadêmico, né? Como é que eles aceitaram isso? E eu respondi para ela que eu fui acontecendo no meio do caminho, eu não sabia onde que eu ia chegar e também, na verdade, eu nunca sei onde eu vou chegar. Eu vou fazendo, 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 e aí as coisas vão acontecendo no meio do caminho, diante das minhas descobertas, diante das minhas dores também, das minhas decepções, e eu vou tentando trazer tudo isso que eu vivo para essa teoria que eu criei, ou essa metodologia de vida que eu criei, né? Que é esse conversar com as plantas, tudo que eu faço está interligado. Então, por exemplo, eu sou uma doutora em história, né? Então eu pesquiso muitos documentos antigos. Então, por exemplo, no momento, né, eu estou fazendo várias pesquisas, né, mas no momento eu estou numa pesquisa que é sobre as mulheres ciganas inquisitoriadas em Évora. E poderia pensar, mas o que isso tem a ver com o seu trabalho, né? Com perfumaria tem tudo a ver, porque muitas delas eram inquisitoriadas justamente porque utilizavam ervas. Só que quando você trabalha com essas mulheres e você pega de volta a memória delas, você vai lá nos documentos, né, no arquivo, e mexe nesses documentos, aquilo ali tem muita energia. E aquilo ali tem uma energia de uma memória ancestral que está interligada com todas nós. E diretamente, porque inclusive muitas dessas mulheres inquisitoriadas em Évora como bruxas, elas eram degredadas para o Brasil. Então, muitas delas, de fato, são ancestrais diretas nossas. Quando você começa a interligar tudo que você faz e tudo que você gosta, as coisas ganham um sentido. Então, eu percebo que hoje, o sentido da minha vida é resgatar essas memórias e libertá-las. Então, toda vez que eu conto uma história dessa no meu Instagram, ou na minha tese de doutorado, ou em algum livro meu, eu estou libertando, junto com vocês, junto com todo mundo que me lê, a história dessas mulheres. E fazer os perfumes dessas histórias, né, que é o que eu faço muito, é uma forma energética também de libertação. Só que até para eu entender o que eu estava fazendo, não tem outro jeito. Você tem que se doar e fazer. E a cada momento da minha vida, eu estou descobrindo o que eu estou fazendo. Né? Hoje eu estou fazendo isso. Mas daqui a um ano pode ser que eu já esteja num outro lugar, liberando outras coisas, fazendo de uma outra forma. E essa busca por libertar as mulheres dessa culpa. E quando eu falo as mulheres, eu estou falando dos homens também, porque como eu disse, né, quando uma mulher se liberta, você está libertando todo mundo. Você está libertando os pais, você está libertando os filhos, você está libertando os maridos, você está libertando tudo. Eu também pesquiso sobre sexualidade e prazer feminino, eu também cheguei nesse lugar
fazendo pesquisas sobre mulheres que foram colocadas dentro de hospícios, mulheres que falavam demais, né? Mulheres que tinham muito poder e que elas eram colocadas em hospícios. Então, eu fui sendo levada para isso. E atendendo mulheres também. Eu atendo mulheres há mais de 10 anos com perfumaria e ouvindo a história delas. Ah, Palmes, eu não consigo ter orgasmo, eu não consigo gozar, eu não tenho desejo por mim, eu não me acho bonita. Então, como historiadora, eu fiquei, da onde que vem isso? E aí começou toda essa caminhada, né? Então, atualmente, eu também faço uma pesquisa doutorado eu terminei aqui no Brasil, né, na FRJ. E agora eu estou em Montreal, no Canadá, né? Estou presa aqui no Brasil, porque eu vim para o Congresso e fiquei presa, né? Também estou me perguntando por quê, né, que isso aconteceu. Eu tenho algo para trabalhar aqui, porque foi assim, mana. Eu vim para o Brasil para o Congresso e um dia antes de eu voltar para o Canadá, o meu voo foi cancelado, né? Por causa da fronteira fechou e eu estou presa aqui no meu país, né? Deve ter algo aí, muitos algos para eu trabalhar. E Sempre lá tem, né? também sempre tem. E lá eu estou trabalhando com cheiros, emoções e sexualidade, né? As plantas afrodisíacas que mexem com as mulheres, por que elas mexem com as mulheres. Então, assim, na verdade, eu pego tudo que eu estudo academicamente, cientificamente, e tento dar um olhar sensível a isso, que eu chamo de história sensível, né? Foi um termo que eu criei para mim mesma, quando eu sou zoada dentro da academia, né? Tem sempre aquele que debocha, que fala mal. Então, eu sempre falo que eu estou fazendo uma história sensível, que eu não quero que essa história fique guardada dentro das gavetas para que outros historiadores leiam, né? Eu preciso que essas mulheres que eu leio, que eu leio sobre elas ganhem vida, né? E que elas falem com as outras mulheres, que são vocês, né? As mulheres de agora, e a gente veja a memória delas e não repita. E a melhor forma de honrá-las é libertando a história delas e nos libertando desses padrões. Então, por isso que a história, nesse processo da perfumaria, é importante, porque perfume é memória. E o que eu estou fazendo com o perfume é utilizar o perfume de uma forma mágica e sensível para liberar essas memórias coletivamente, né? Então, basicamente, é isso que eu tenho tentado fazer. E Não, como isso que que eu você tem cheguei a feito. isso? Tenho feito e foi através das minhas próprias dores, né? Dos meus medos, das minhas culpas, de eu não me achar uma pessoa, uma mulher bonita, de eu não me dar valor, de eu não valorizar quem eu sou. Então, vem de todas essas dores e de uma inquietação, de muitas interrogações, de saber da onde que vinha isso, por quê e por que tantas mulheres se sentirem da mesma forma. É É, isso. esses dias, eu entrevistei aqui já, né, nos outros dias, duas mulheres muito inspiradoras. Uma foi a Lilian Berlin, que também é doutora, só que ela trabalha com a parte mais de sustentabilidade. E ela escreve muitos artigos sobre comportamento e moda, o foco dela é na moda sustentável. E a Melissa Bivar, que trabalha com fluxonomia 4D e redesign. E elas duas me falaram coisas que eu acho incríveis. Uma é o seguinte, a Lilian falou o seguinte, esse histórico, né, das mulheres serem silenciadas por um padrão de algo que seria um homem branco. E isso, às vezes, institucionalmente, pode ser simbolizado por uma academia. E eu vejo você como uma mulher, né, bruxa, loba, que vai, entra na academia e fala aqui, toma aqui, ó. Tocando terror. E é maravilhoso. Exatamente isso. E outra coisa que a Melissa Bivar, falou ontem foi assim, quando ela percebeu que tudo que ela fazia era para alimentar um sistema do qual ela não concordava, ela largou tudo e falou, tá, agora eu quero sair aqui do ponto A e quero ir para o ponto B. E ela falou que esse ponto B nunca chegou, que é sempre uma transformação, né, que você está a todo momento se estudando, se investigando. E assim, eu acredito que o ponto-chave de todas vocês que estão aqui, isso até me inclui, é a insatisfação. É isso que você falou, assim, quando a gente olha de frente a nossa dor, né, e fala assim, isso me incomoda, isso é ruim, não quero isso para ninguém. E eu tenho capacidade, com os meus dons, os meus talentos, de fazer algo para que ninguém mais passe por isso,
ou se passar, vai ter ferramenta para passar por isso de uma maneira mais suave. E você faz isso Sim. através dessa sabedoria ancestral, né? Que é, sim, eu sou completamente encantada, apaixonada pelo seu trabalho, sou fã mesmo, sabe? Assim, acho que eu tô entrevistando hoje o Caetano Veloso da perfumaria. Ah, obrigada, vou aceitar o elogio. Maravilhosa, não, e Mas, todo mundo que está aqui com certeza sabe disso. E assim, dentro desses dias, uma coisa que eu tenho investigado muito, né, e que eu acredito que tenha totalmente a ver com o seu trabalho, são as questões de abuso e a sim, quantidade de relatos, né, de violência doméstica que tem aumentado muito. Os relatos também sim, de pessoas ficando em depressão ou percebendo que já estavam em depressão e agora não tem muito como se distrair. E aí eu queria que você falasse sobre o poder, né, dos aromas para essas relações. Eu sei que você tem um estudo lindo de camomila, hoje eu estava acompanhando, então acho que tem sim, a ver a gente está na conexão da camomila. A camomila geralmente vem em setembro, mas dessa vez ela quis vir em maio. E eu não mando em nada, né? Elas que mandam em mim, eu só tenho que aceitar. Mas o confinamento ele está fazendo com que as pessoas elas entrem em contato com coisas que a gente escondia, né? Então, por exemplo, solidão, o que está acontecendo é que é muita gente bebendo, as pessoas estão bebendo demais, as pessoas estão se drogando mais, casamentos, relacionamentos que não iam bem, estão vindo à tona que não está bem, ou existem pessoas que estão se redescobrindo, né? Estão gostando mais de estarem juntas. A gente tende a não querer ver o que a gente é. A verdade é essa, né? Então, você estar confinado faz com que você precise se ver. E existe até uma ideia que está sendo assim, muito falada, que as pessoas ficam assim, esse confinamento, essa pandemia vai mudar o mundo, vai mudar as pessoas. Historicamente, eu não concordo muito com isso, porque a gente já passou por coisas muito piores e o mundo não mudou. As pessoas elas não mudam assim tão rápido, né? Inclusive, um dado interessante é que semana passada a Zara voltou a abrir na França, né? As lojas abriram e deu filas quilométricas na Zara. E a Zara é uma das lojas que a gente sabe que tem trabalho, né, análogo à escravidão envolvida e tal. Então, o mundo vai mudar para quem já está na mudança. E para quem já está na mudança, o mundo não. Isso só vai, vamos dizer assim, aprofundar a situação dessa pessoa. Mas para quem não está na mudança, ela nem consegue perceber que está havendo uma mudança, né? Então, algumas pessoas elas realmente estão achando que é férias ou que é carnaval, né? Elas não conseguem observar que tem algo aí. Mas para quem está na mudança, muitas coisas que acontecem quase sempre balançam a gente, faz a gente se rever, né? Então eu não sei se essa mudança ela é para todo mundo. Tem um chamado sempre, o planeta ele está sempre fazendo um chamado de mudança, né? A gente teve várias catástrofes históricas e naturais nos últimos 100 anos, né? Se a gente for parar para analisar as catástrofes que tiveram, e eu acho que o que a gente pode observar e analisar, mas que isso não entra muito em análise, é que essa doença, o coronavírus, ela está sendo muito falada e o mundo, entre aspas, parou porque ela é uma doença que atingiu o homem branco, classe média. Porque, assim, eu tenho mestrado também pela Fiocruz em História da Saúde, né? Então, o que eu mais estudei na vida foi doença também. Não aguento mais falar de doença, que eu tô com doença por aqui, né? Da Fiocruz você só estuda doença. Então, como historiadora, ainda estudei a história das doenças. Então, as doenças, elas sempre estão aí, né? Por exemplo, tuberculose é uma doença que mata milhares de pessoas no mundo todo ano, só que é uma doença que não atinge o homem branco, classe média. Existem vários vírus, várias bactérias que estão em vários países, digamos assim, menos abastados, que matam pessoas o tempo inteiro. Só que elas não chegam nos países mais abastados, justamente porque eles têm
educação, saneamento, né? Tudo que a gente não tem. Então, isso abala muito. A questão, para mim, essa grande questão da pandemia, que, para mim, não sei se vai ser falado, é a gente começar a pensar como é triste, né? O planeta está pedindo ajuda, porque o vírus é uma manifestação da natureza dizendo que está dando, desculpa o termo, está dando uma merda, né? Inclusive de não proteção aos animais, né? Porque essa doença veio de comer animais silvestres, né? Como que a gente trata os animais, como é que os animais estão, a nossa relação do homem e natureza, né? Existe para quem quiser ler mais sobre isso, tem o Bruno Latour, né? Que fala muito sobre isso, um acadêmico que fala dessa relação do homem e natureza, e o Le Breton também, o Foucault também fala. Por que a grande questão as pessoas vão conseguir botar a mão na consciência, né? Eu digo nós todos, e dizermos como é terrível a gente ter uma doença que mata milhares de pessoas todo ano e que ninguém cuida dessas pessoas e ninguém está aí para essas pessoas, e a gente só começa a perceber como é triste essas doenças só quando o homem branco começa a morrer, né? Porque enquanto está matando só as populações mais pobres, ou as minorias, ou nos países como o Brasil, né, que é o nosso caso, que temos doenças assim, não existe esse olhar. Então, acho que o grande primeiro olhar, a coisa mais espiritual que existe, como eu sempre falo, né, o mais espiritual que existe é o social. Um olhar espiritual sem um olhar social, ele não serve de nada, ele fica muito raso, ele não tem nada ali que você possa palpar, né? Então, para mim, a primeira grande mudança no ser humano tem que vir de um lado social, de começar a se fazer essas perguntas, né? Como que o saneamento dos outros países? Será que o saneamento é bom? A responsabilidade social, a responsabilidade política, né, de cada país. Para mim, esse é o grau espiritual, tá? Em justamente você se responsabilizar pelo outro ser humano, que é uma responsabilidade coletiva, né? E essa Fabi, responsabilidade coletiva vem faltando há muito tempo em todos nós. não, e isso assim, que isso que você está falando, totalmente, uma coisa um termo que eu ouvi esses dias, não sei nem se foi você que falou, mas foi a positividade tóxica. Eu acho que, assim, é Sim. isso, a gente está aqui vivo, né? A maior parte aqui das pessoas que estão assistindo, né, são pessoas ligadas à espiritualidade, creio eu. Mas a gente está vivo aqui, encarnado, é para mudar o mundo, gente, não é para vir aqui ficar rezando e meditando só, não. Né? A gente veio aqui para fazer alguma coisa, ninguém tá a passeio. Então, A meditação serve para você não surtar, né? Você medita para não surtar. Para não matar ninguém. Para não matar ninguém, e você continua. Isso. Né? Mas dentro disso, assim, tem umas nuances que eu fico pensando, pode ser, sim, que eu seja muito positiva, mas né, que tem algumas coisas diferentes que estão acontecendo. E isso eu fico vendo porque eu estou inserida em grupos também de indústria têxtil, né? Que é uma das indústrias que mais emprega pessoas no mundo. E dentro disso, eu estou vendo que, assim, a moda hoje, no mundo, tá? É um dado mundial, deixou de ser consumida 90%. E virtualmente, 40%. Então, mesmo uma grande magazine, seja quem for, mesmo que seja um multimilionário da indústria da moda, ele está vendo que vai pegar o bolso dele. E isso vai começar a atingir a todas as pessoas. Lógico que quem é muito rico não vai sentir, mas também não vai continuar podendo viver do que vivia. Então, assim, de uma certa forma, eu acho que é a primeira vez que isso acontece de maneira global e que atinge os de baixo, né, das classes sociais que precisam alimentar esse sistema por sobrevivência, mas está atingindo também os donos do poder de alguma forma. Talvez não os que estão mais lá, né? Mas alguns que estão. Sim. Então eu fico pensando muito nisso, assim, né? Porque quanto de poder de fato a gente tem, né? De falar, poxa, meu vizinho está passando fome, tal. O vizinho você vai ajudar. Mas eu fico vendo um monte de mensagens falando dos países da África
E aí você fica, às vezes, com aquela sensação de impotência, né? Fala, cara, eu não posso fazer nada. Eu não tenho poder de nada. Sim. E isso frustra muito também, né? Então, assim, Mas a tem gente... um... Sim, pode falar. Não, é porque, assim, a gente acabou saindo do tema, né? Mas eu acho que é uma coisa que Sim, é importante da gente colocar, né? Assim, sim, tem que ser visto, tem que ser repensado, enfim. sim. Existe uma questão sobre isso, né? Só para a gente falar, então, como que a gente faz, como que a gente ajuda. Existe um termo que é a micropolítica, né? A gente não vai salvar o mundo, mas a gente tem os nossos microgrupos. Então, você tem o seu microgrupo que você pode ajudar de alguma forma. Eu tenho meu microgrupo, né? São micropolíticas. A gente não... E se várias pessoas fizerem suas micropolíticas, ou no seu prédio, ou com o seu grupinho de bruxa, né? Com o seu grupinho lá do Teta Healing. Ah, vamos fazer uma vaquinha. Tipo, eu estou participando de uma vaquinha que é para ajudar os ciganos, né? Aqui do Rio de Janeiro, que estão passando fome. Eu não estou tendo nem contato, mas eu fui lá e ajudei de alguma forma a pessoa que está fazendo a vaquinha. Então, são micro políticas que você vai fazendo para conseguir, aos poucos, furar, né, essa grande onda que a gente não dá conta. Então, cada um é um passarinho, é uma formiguinha, e a gente vai dando os nossos passos, né? E aí, falando sobre o que você perguntou, como as plantas podem atuar nisso, a camomila, por exemplo, ela é uma micropolítica. A camomila ela é uma planta muito politizada. Então, todo ano eu faço essa conexão da camomila, ela é gratuita, ela sempre foi online, que é uma coisa interessante, porque é algo que as pessoas estão vendo é que o mundo online ele funciona. Muita gente tinha preconceito com o mundo online. Ah, eu não atendo online. Ah, eu não namoro online. Ah, eu não quero conhecer pessoas online. Só que o mundo, a partir de já tem um tempo, e agora o coronavírus ele só intensificou, né? Deu mais velocidade a isso. O mundo vai ser muito online. Isso não diminui de forma alguma. Digamos, a energia a troca de energia entre as pessoas, né? Pelo contrário, você pode conhecer mais pessoas. Quando você faz, por exemplo, uma conexão, você pode fazer com milhares de pessoas, em vez de ser só com 10. Então, por exemplo, é uma micropolítica você fazer uma conexão de alguma planta, né? Uma conexão camomila, em que todo mundo vai fazer na sua casa, com o que tem, se não tem nada, não tem problema. E as pessoas vão ter aquele horário para se reverem, para serem acolhidas, porque o que as pessoas estão precisando muito no momento é só de acolhimento, né? As pessoas estão se sentindo muito sozinhas, muito frágeis. Então, se você tem, por exemplo, um grupo, até mesmo você, né, que é terapeuta, e você promove alguma coisa em que se possa levar palavras de apoio, isso já é uma micropolítica. E cada um dentro da sua micropolítica. A minha micropolítica são com as plantas, então eu utilizo o poder das plantas para conseguir trazer alguns determinados assuntos que eu sei que são muito importantes para as pessoas agora. Né? E cada um, dentro do seu viés, dentro do que sabe, consegue fazer micropolíticas, consegue agir dessa forma. E isso que é muito bonito, porque todos nós temos a capacidade de fazer uma micropolítica. Isso não existe, eu não sei fazer, eu não tenho nada que eu possa contribuir. Isso é uma mentira. Né? Se você é É uma uma vovozinha que você sensação, sabe fazer né? é É uma uma sensação sensação, de é um padrão potência. limitante. É o padrão limitante, porque a impotência ela vem da miséria, ela vem das trevas, ela vem da pobreza. E nós não somos miseráveis, nós somos divinos. E eu não consigo imaginar a divindade pobre. A divindade, para mim, é riquíssima, né? E essa riqueza vem de saber fazer qualquer coisa. Eu sei fazer um bolo, aqui eu vou ensinar como é que faz. Eu leio poema, eu vou ler poema para as pessoas. Ah, mas só viram 10 pessoas viram. É uma micropolítica. Você pode ter inspirado alguém, mudado a vida de alguém naquele momento. Que ela ouviu o seu poema ou que você ensinou alguma coisa. Isso é a grande transformação. É cada um descobrindo a sua própria essência. Né? O perfume tem muito esse lugar da essência também. As plantas, né? Qual é a sua essência? O óleo essencial, né? O que é essencial na planta. Todo mundo tem uma essência. E para mim o grande problema do mundo, da humanidade, é que as pessoas elas não sabem usar as suas essências. Elas estão sempre É, olhando para a essência do outro, ou querendo copiar a essência do outro, achando que a essência do outro é melhor, quando a essência de cada um é muito autêntica
e ela precisa ser utilizada, porque é isso que é a riqueza. Palmira, você está falando isso, muitas vezes essa sensação de impotência vem realmente dessa frequência da pessoa estar vibrando totalmente o medo da escassez, né, uma raiva, uma mágoa profunda, e aí está ali presa naquela treva e ela não consegue enxergar um universo além dela mesma, né? Fica ali carregando aquele corpo de dor, né? Então, nesse processo é muito importante pedir ajuda, né? Porque senão você não consegue sair desse estado de miséria. Você precisa de um colo, que é o que você falou do aconchego. E que eu acho lindo você fazer isso com a Camomila online, né? Porque é um aconchego acessível, chega até as pessoas de alguma forma. É um acolhimento e é também um levanta, vamos, sabe? Não é para ficar aí, né? O amor, eu sempre penso no amor, a gente tem uma ideia do amor muito bobinha. Você falou de medo. Para mim, a principal sensação e emoção que as pessoas estão tendo no meio dessa pandemia é o medo, no mundo todo, né? Que eu converso com gente do mundo todo, então eu vejo que o medo está dominando. E eu sempre também falo que o contrário do amor não é o ódio, é o medo. Porque quando você tem medo, você está vibrando na falta de confiança, você está vibrando na miséria, você está acreditando que as coisas não vão dar certo, que as coisas não vão melhorar. E o medo, ele te paralisa diante de todos esses lugares, né? No meio do caos, em vez de você lutar, você fica paralisado. E o amor, ele não é bobinho. O amor é resistência, o amor é coragem, né? Coragem, agir com o coração. Então, quando você está cheio de amor, o amor não fica lá sendo bobinho. Ele é resistente, né? Ele enfrenta, ele fala, eu vou levantar daqui. Eu chorei 3 dias, mas eu vou levantar dessa cama, isso vai passar. Vambora, tem alguma ação. O amor, ele é ágil. O amor, ele age. Enquanto o medo, ele faz o quê? Ele te paralisa, né? É miserável. O amor, ele é corajoso, ele é próspero, ele quer mais. Então, as plantas, elas são muito prósperas, elas são muito corajosas, por isso que eu gosto de trabalhar com planta, né? Elas exalam amor. E é isso que eu sempre trago com as plantas, nessas micropolíticas dela, né? É mostrar para as pessoas assim, cadê o seu amor? Cadê a sua resistência? Cadê o seu ato de resistência? Né? Não é resistência de ser forte, ficar ali resistindo, não. É de ir à luta por você e dizer não a quem tem que dizer não a questões políticas que não poderiam estar acontecendo. Né? Então, para mim, a espiritualidade, ela não consegue, eu não consigo desconectar a espiritualidade de questões sociais, questões políticas. Eu não consigo desconectar meu trabalho com perfumaria de questões políticas, né? Porque você vê, diante disso tudo que está acontecendo, a minha frase, né, a frase da perfumaria ancestral é conseguir ver beleza no meio do caos. Só que o caos é o tempo todo. Toda hora a gente tem caos. Então, você conseguir ver beleza no meio do caos, isso é um ato de coragem, isso é um ato de resistência, é um ato de dizer para as trevas, vocês não vão me vencer. Né? Então, até a perfumaria tem um ato político, tem um ato social. Né? E para mim tudo é isso. Você precisa ver beleza no meio do caos. Ver beleza é ter coragem. Mesmo no meio do cheiro ruim. Ai, não, por favor. Ninguém merece. Tem uma escala de consciência que é do Dr. Hawkins, que ele vai categorizando, né, em hertz os sentimentos. E aí ele fala o mais baixo é a culpa, é a vergonha, o medo, a raiva. E aí ele fala o seguinte, assim, eu sempre fico me pegando, pensando nisso, que a coragem e o empoderamento, ele coloca como sendo ainda neutros. Ele fala que ainda não é vibrar total no amor. Que para vibrar no amor, a gente tem que ter vencido tudo aquilo que está embaixo, né? Que é o medo, a vergonha, a culpa, a raiva, o ressentimento, tudo aquilo. E aí, quando você está no neutro, que você fala, beleza, agora estou equilibrado, posso começar a olhar o que tem além daqui, o que tem como um novo mundo, né? E assim,
Eu acho que é esse trabalho que as plantas fazem, né? Tiram você desse neutro, do neutro para baixo e falam, e agora, vamos amar? Vamos descobrir o que é bom, vamos descobrir o que você gosta, o que você sabe, né? Descobrir a sua essência. Exato. Queria que você falasse um Sim. pouquinho agora, assim, mais das plantas, né? Desse teu trabalho, que eu acho linda a sua história, de como você conversava com as plantas, conversa com as plantas, né? Que eu Sim. acho, assim, dentro da minha linha, assim, de estudo, né? Que as pessoas falam que é mediunidade, outras pessoas falam... Enfim, eu sei que é uma percepção diferente da realidade que vai um pouco além do que as outras pessoas estão habituadas a ver. Então, dentro disso, eu acho que cada um nasce com um dom muito especial, né, para desenvolver determinado trabalho, e que esse dom, dependendo do tamanho, ele requer uma força compatível ao tamanho do poder. Então, eu queria entender como foi para você, criança, perceber esse universo. Sim. Eu sempre brinquei com planta e eu sempre dizia que eu fazia perfume, desde criança. Eu lembro, com 7, 8 anos, eu dizendo que eu tinha uma loja de perfumes e eu brincava com as plantas da minha mãe, fazia perfume com as plantas. E as plantas, para mim, sempre tiveram personalidade. Eu sempre as vi como pessoas, né? Então, por isso que eu sempre as chamei de senhora samambaia, assim, o maior respeito, né? Senhora camomila. E eram pessoas, continuam sendo pessoas para mim, só que pessoas muito superiores, pessoas que sempre me trazem muita sabedoria. E isso para mim é o meu mundo sempre foi assim. Eu nem sei como é viver num mundo em que as plantas elas não falam, né? Ah, mas como é que elas falam com você? Todo mundo tem uma tia que fala com a samambaia, né? Isso aí é uma coisa nossa do ser humano que a gente foi perdendo essa sincronicidade, essa ressonância com a natureza, por questões históricas que eu nem vou entrar aqui, senão a gente não vai parar de falar nunca, mas que a gente perdeu. Então isso é uma forma de resgate. Eu acredito que algumas pessoas elas tenham essa. Eu não perdi por algum motivo, né? Por algum motivo eu já desci aqui no planeta Terra assim, com essa memória. E para mim sempre foi assim. Então, é um prazer eu mostrar para as pessoas, né, ou lembrá-las que elas falam com as plantas, que as plantas têm sabedoria, que as plantas são as maiores curadoras desse planeta, né? Elas são seres superiores que estão aqui. Se você parar para pensar, até algo meio de ET, né? Se eu pirar bem o cabeção, é meio ET. Você imagina aquela árvore da Amazônia, Samaúma, que é gigantesca, gente, gigantesca. A semente dela é metade do meu dedinho, é metade da unha do meu dedinho. Como é que um trocinho tão pequeno dá um troço daquele tamanho, né? E todos Perdão. os alopáticos, saúde, todos os alopáticos, né, os remédios, eles vêm de plantas. Por mais que sejam plantas sintetizadas, todos os remédios vieram de plantas. Então, as plantas elas têm um poder de cura, e quando a gente fala cura, a gente já pensa logo em doença física, só que eu trabalho com a planta no lugar de cura muito mais sensível, antes de virar doença física. Eu trabalho no âmbito das emoções e das energias. Através do quê? Curando as memórias, curando os padrões limitantes, curando as crenças limitantes. Porque se você cura, se você se liberta desses padrões e dessas crenças, provavelmente você não vai ficar doente fisicamente. Não vai dar tempo, não vai acontecer. E esse trabalho com as plantas, ele foi se revelando a mim. Né? Como eu já disse, não foi uma coisa assim que um dia eu acordei e falei, eu vou criar uma loja de perfume, que eles vão ser assim, eu vou fazer isso. Não, foi acontecendo, eu fui sendo levada a fazer isso. De fato, eu acho que é uma... Quando você está de acordo com a sua missão, por mais que você não sabe o nome do que é, você não sabe o que é, mas você vai fazendo o que o seu coração manda, as coisas elas vão criando forma. Porque inicialmente você não sabe a forma do que você está criando. Né? Isso você vai descobrindo fazendo, quando você está de acordo com a sua missão. Como é que eu sei que eu estou de acordo com a minha missão? É o coração. Né? Eu gosto de fazer isso, mesmo me dando muito trabalho, eu sinto um prazer enorme, eu sinto que isso é a minha vida, e aí não tem jeito, não tem quem te pare. Né? Isso vai acontecendo.
E as plantas, elas me levaram me levam ainda para lugares muito maravilhosos, né? De entendimento de energia, de entender as pessoas, de conseguir realmente ver beleza no caos, de conseguir a cura de muitas coisas, não só em mim, como nas outras pessoas, né? Delas acessarem a cura nas pessoas. Então, para mim, é um lugar fantástico e mágico. As plantas, para mim, elas realmente são seres superiores, eu as vejo como se fossem, algumas como se fossem fadas, né? Outras como se fossem elementos da natureza mesmo. E é um meu mundo fantástico, é meio fantasioso, né? Eu sou pisciana, então eu fantasio muitas coisas. Mas de alguma forma isso me ajuda, né? Essa loucura toda que eu vi. É bom. E é o que eu tento levar para as pessoas, é um pouco desse mundo mágico, um pouco desse mundo fantástico. De lembrar que nós somos seres espirituais tendo uma experiência na matéria, e não o contrário. Né? Que esse mundo fantasioso, esse mundo bonito, ele está aqui, ele existe, é para a gente utilizar ele. E é incrível, né? Assim, que a generosidade das plantas, elas quando se Sim. apresentam para alguma cura, eu acho assim que é um dos milagres mais bonitos que podem acontecer, né? Uma pessoa ser curada por uma planta. Porque, assim, tem vários tipos de forma, né? Tem a autocura. Eu acredito que toda cura é autocura, né? Porque é você se Sim. colocar na situação para receber o que de benefício, seja lá o remédio, o reiki, a energia, o theta healing, seja lá o que você estiver recebendo. Agora, quando você coloca uma planta para trabalhar por você, ela sabe o que ela precisa fazer, ela vai no ponto, você não tem esforço, Ela vai né? no ponto. É impressionante como elas vão no ponto. E isso até foi minha tese de doutorado, porque durante os 10 anos que eu fiquei atendendo mulheres, eu ficava me perguntando por que essa mulher está sentindo cheiro de detergente, de desinfetante na rosa. E isso era muito comum. Na minha rosa mais cara, mais rara. Por quê? E aí você começa a entender, ela vai no ponto. Eram geralmente mulheres em que a rosa ia trabalhar o coração delas, o chakra cardíaco. Mulheres muito decepcionadas, magoadas, fechadas, aquelas mulheres que, ai, não quero mais saber do amor. Então era tipo um detox que a planta estava fazendo ali. E até o cheiro que as pessoas sentem das plantas, ou nelas mesmas, tem a ver com a emoção que está sendo trabalhada. E é exatamente isso que você falou. E é impressionante, as mulheres sabem o que a planta está trabalhando nela. Elas sabem descrever. Elas podem não saber o nome da planta, elas podem não saber nada disso. Pode ser a pessoa mais cética do mundo. Você dá um óleo essencial para ela cheirar e fala, descreve para mim o que você está sentindo com esse óleo. E ela vai descrever dentro do vocabulário dela, sem saber de nada exatamente o que a planta está fazendo. Aí quando eu ouço, já sei, tá, a planta está trabalhando isso, isso, isso. É impressionante, é uma sabedoria inata de todas as mulheres, que foi passada entre gerações, está no nosso inconsciente coletivo, e a gente não tem como fugir disso. Todas as mulheres já levaram uma plantinha para casa, ou um vasinho de violeta, um cactuzinho, já te chamou na feira, já te chamou no supermercado. E mulheres e plantas são muito parecidas, né? Nós somos queimadas, nós somos inquisitoriadas, cortam a gente quando está incomodando, quando está grande demais, né? Mas a gente é a nutrição, a gente é a cura, a gente é o alimento. Então, enquanto não houver respeito pelas plantas e pelas mulheres, o planeta vai ficar assim, doente, dando treta, né? Porque a Que o gente não está planeta é uma respeitando grande. a nutrição do mundo. O planeta é uma grande consciência feminina, né? Que Sim, uma nutre a grande gente. Gaia, né? Para mim, ela é um plantão, assim, eu vejo como uma planta gigante, né? Com vários micro bio dentro dela. E Olha, para tem mim, umas essa é a perguntas grande aqui, verdade. Palmeira. Não sei, Sim. conclui o que você quer falar, mas depois tem umas perguntas, só para ficar com isso em mente, para a gente não Tá. encerrar sem Não, eu falar. já Tá. encerrei, assim, o que eu tinha para falar. Né? Acho que já está bem, assim, bem exposto. O resto, gente, quem quiser, vai lá, segue a Palmira, compra o livro dela, faz os cursos, né? Tem que acompanhar o trabalho dela, que ela é maravilhosa. E as Nesse perguntas. momento, a gente está tendo a Conexão Camomila, a Jornada Camomila, que é gratuita. Né? Então, quem quiser participar, a gente teve a primeira jornada ontem, ainda está lá no meu YouTube.
Mas aí é só se inscrever no link no meu perfil aqui do Instagram que você passa a participar e receber o material. A gente manda um monte de material gratuito para você aprender a falar com a camomila. Ai, que lindo. A pergunta foi a seguinte aqui. Quando está com um sentimento de muita tristeza, tem alguma planta que pode ajudar? Ai, tem várias, vai depender qual é a sua tristeza, sua história de vida, é o que eu falo também. Tudo depende. Por que que você está triste? É baixa autoestima? É porque brigou com alguém? É porque está sentindo solidão? Né? Mas assim, inicialmente na aromaterapia clássica, eu não trabalho com aromaterapia clássica, mas diriam que para você usar bergamota, ou tangerina, ou laranja doce, aí no difusor da casa ou na casa que dá assim uma alegriazinha. Mas é isso, vai ser assim, primeiros socorros, né? Para as plantas realmente poderem agir só eu ouvindo a sua história, conhecendo, e você também conhecendo as plantas. Por isso que eu sempre falo, faça um curso, porque no curso você vai aprender a se ouvir e saber formar sua própria farmácia em casa, né? O seu próprio apotecário. E conversar com as plantas, que é o mais importante. Saber, quando você começa a conversar com as plantas, saber meditar e visualizar as plantas e meditar com elas, você vai saber as plantas para você em cada momento. Isso é bem importante. Maravilhoso. Deixa eu ver mais o que, Deixa eu ver aqui. Ana. O pessoal elogiando, melhor live da vida. Tenho filhas de Obrigada. peixe, sei como é. Pessoal falando que já fez o curso contigo, que amou. Tem A minhas Márcia alunas falando aí. Márcia falando que conversa com um jequitibá ancestral. Eu adoro Jequitibá, gente. Eu tenho paixão por Jequitibá. Inclusive, mana, vai ser lançado em breve o baralho das mulheres planta. E tem o Jequitibá no baralho, que eu amo, né? Olha aí, Márcia. Que eu amo. Palmira, bom, eu quero te agradecer muito a presença. Falar que eu sou fã mesmo, entendeu? Acho o seu trabalho assim, necessário, incrível. Você é linda e gratidão por tudo. E, gente, olha, sigam a página lá da Palmira, porque tem todas as informações, né? Sobre os cursos, sobre a camomila, sobre tudo, né? Sim, tem tudinho lá, aqui no meu Instagram, Palmira Margarida, o YouTube também. A gente está no meio da conexão Camomila, ainda dá tempo de pegar. Daqui a pouco a gente vai começar a jornada das mulheres plantas. O meu curso abre de 4 em 4 meses ou de 5 em 5 meses. Alguém perguntou ao título da minha tese. O título da minha tese é um nariz subversivo. E ele vai estar na plataforma da UFRJ. Em breve ele ainda não está, porque eu pedi sigilo, porque ele vai ser lançado como livro. Né? E ele vai ser lançado como livro com partes que foram censuradas na academia. Eu vou fazer isso. Na verdade, já estou fazendo. Então, o livro ele vai com você partes que faz foram assim, censuradas. Você publica o livro e dentro do livro você coloca um QR Code para acessar o link do Proibidão. Exatamente. Na verdade, o livro é o Proibidão, e aí depois que a gente lançar esse Proibidão, aí vai para a plataforma da UFRJ, o que foi todo bonitinho e certinho, né? E eu tenho também umas pesquisas sobre sexo e cheiros, que em breve eu também vou estar lançando como livro. E é isso, minha gente. Muito obrigada, Mana, né, por ter me convidado, aparecer aqui, a minha carinha. Muito obrigada por esse convite, foi ótimo. Aprendi muito aqui hoje também. Essa troca é sempre muito boa. Tem Então, uma última beijo. pergunta da Thaís, que o povo está aqui reclamando que eu não perguntei, que tem algum óleo essencial que sirva especificamente para o medo de ser quem você nasceu para ser? O medo de agir na sua essência? Meu amor, tem, que é o óleo essencial que toda pombagira deve ter, que é a rosa vermelha. Que é o óleo essencial de rosa gálica, né? A gente chama de rosa vermelha, mas é a rosa gálica, é o nome oficial dela, o nome científico. É um óleo meio dificilzinho de achar, mas quando achar, compre. Mas esse que é claro que cada um dentro da sua, teria que ver a história de cada um, mas especificamente para isso. Mas é claro, tem gente que vai usar a rosa gálica e não vai conseguir acessar, porque ainda tem tanta coisa, tanta tralha para tirar de cima antes, e aí a pessoa vai usar e não vai sentir o efeito. Ela já faz o efeito quando a pessoa já está assim no ponto. Sabe quando a pessoa já tirou tudo?
É mais ou menos isso. Ai, gratidão. Ó, um beijo grande e eu vou acompanhar a Obrigada, Amanda. Conexão Camomila. Muito Gente, obrigada. Até a próxima. até a próxima, adorei. Vamos voltar mais para tricotar. Sim, um beijo. Tchau, Beijo. tchau. E, gente, só para relembrar que hoje é só o quinto dia de 15 dias de lives em que eu entrevisto pessoas incríveis, inspiradoras. Eu estou muito feliz porque tem muita gente muito incrível vindo. Amanhã, a Fefa Pimenta, que faz sabonete, ela faz saboaria natural. Então, dentro ainda desse percurso da naturopatia, vocês vão amar conhecer a Fefa. Não deixem de vir amanhã. E fiquem de olho na programação, porque vai ter o Marcel, que é o cara que trouxe as câmaras arcturianas aqui para o nosso planeta. E ele fez essas câmaras de maneira física, né? Vai ter também a Dani Lugos, que está aqui, minha parceira, que vai dar umas dicas para a gente tirar a ferrugem das articulações. Vai ter a Fernanda Simon, querida, que trabalha ativista na moda do Fashion Revolution. A Solange, que é uma bruxa, que trabalha com leitura de registros acásticos, que vocês não podem perder. O Gustavo, que trabalha com sustentabilidade. A Thaís, que trabalha com... Ela traz a criatividade, ela conversa com ambientes para criar os ambientes. Então, são trabalhos assim incríveis, são pessoas muito inspiradoras e eu estou muito, muito feliz de ter cada uma dessas pessoas aqui. E agradeço de todo o coração cada um que esteve aqui hoje. Também amo você, Ana, Rita, Gabriel, todo mundo. Muito obrigada. Grazi, que bom que está todo mundo feliz. Thaís, estou morrendo de saudade, estou doida para dar um abraço a todo mundo. E a live é só um jeito da gente ficar um pouquinho mais contente nesse período de isolamento, né? Então, vamos seguindo, queridos. Boa noite.